Ensinamento: deve-se pensar nas coisas sem se ater a outras instituições, tendo como critério a salvação do mundo. Meishu Sama. Entre as pessoas que se tornam membros na nossa instituição, não existem as de mau sentimento. Sei perfeitamente que todas possuem Makoto, mas, mesmo em se tratando de Makoto, há o amplo e o restrito. Portanto, é preciso tomar cuidado. Sempre tenho dito, o bem de Sojo vem a ser o mal de Daijo. É nesse sentido. Tanto o bem como o Makoto de caráter restrito resultam em mal. Como a nossa instituição tem a grande missão de salvar toda a humanidade, fato inédito desde a criação do mundo, devemos deixar os seus problemas internos nas mãos de Deus. É preciso pensar, antes de mais nada, voltados para a sociedade, ou melhor, para o mundo. Em suma, voltar os olhos para fora e não para dentro. Ensinamento: os 3 mandamentos do responsável de clínica. Meishu Sama. Tempos atrás, elaborei os 3 mandamentos do responsável de clínica e mandei colocar nas casas de terapia. São eles: não se orgulhar, não se irar e não se precipitar. Se infringirem um desses mandamentos, não terão a qualificação de responsável de clínica. Afinal, a pessoa será lapidada através dessas práticas. Entre os aprimoramentos de Deus, o mais importante é deixar-nos irados. Antigamente, Deus falava-me sobre isso, reiteradamente. Antes, eu também não entendia muito bem as coisas de Deus. E por isso, havia ocasiões em que ficava com tanta raiva, a ponto de explodir, e acontecia de minha cabeça ficar atordoada. 18 de maio de 1948. Ensinamento: objetivar Deus e não o homem. Meishu Sama. Antigamente, quando me diziam, estão falando mal a seu respeito, ou estão dizendo isso, eu dava gargalhadas, porque achava muito engraçado. Eu mesmo achava isso estranho. Quando falam mal de mim, acho graça. Deveria ficar enraivecido, mas não fico. Sinto pena de pessoa assim, sabe? E se fico rindo, a pessoa perde o entusiasmo. Há pessoas que acham interessante ficar apavorando os outros e consideram isso uma diversão. Mesmo que elas me tentem com essas coisas, como dou risada, ficam desnorteadas. Enquanto nos preocupamos, o mínimo que seja, com o que os outros falam de nós, a nossa fé é superficial. Na verdade, não estamos objetivando as pessoas, e sim Deus. Basta que sejamos do seu agrado, pois o ser humano não está em condições de conhecer a verdade. Esforçar-se ao máximo e não obter o reconhecimento das pessoas é muito comum na sociedade. Sem nos preocuparmos com isso, devemos ser do agrado de Deus. Que é ser do seu agrado? É salvar as pessoas, salvar o maior número possível de doentes e torná-los saudáveis. Mesmo que salvemos uma só pessoa, seremos do seu agrado. Se forem 10 ou 100, seremos ainda mais do seu agrado. Portanto, basta que pratiquemos isso. Se pensarmos de modo complicado, torna-se complicado. Mas se pensarmos de modo mais simples, torna-se simples. Ensinamento: vencer perdendo. Meishu Sama. Existe uma história famosa. Na cidade de Matsushima, há um templo budista chamado
Zinganshi. Quem o fundou, e acredito que muitos conheçam a história, foi um jovem que antigamente servia ao senhor feudal Date, em Ashigaru, cuidando dos seus chinelos. Num dia de frio, de neve, querendo aquecer os chinelos de seu amo, colocou-os no peito, sob a camisa. Então, na hora de sair, o referido senhor, sentindo os chinelos quentes, chutou-os dizendo: "Não há dúvida que você os calçou." Assim, o jovem foi despedido, e indignado, queria fazer algo, mas não havia mais jeito. Assim sendo, pensando em provar a sua inocência com a morte, pensou em suicídio. Um bonzo ilustre, que passava nas imediações, perguntou-lhe o motivo. Respondeu que, devido ao que acontecera, não se continha de indignação e ia vingar-se morrendo. Então, o bonzo disse-lhe: "Isso não tem sentido. Ao contrário, deve tornar-se eminente. Depois, mostre quem você é. Isso será a maior vingança." O jovem achou que o bonzo tinha razão e se tornou seu discípulo. Aprimorou-se e se tornou importante. Foi para a China, aperfeiçoou-se e retornou como o mais famoso dos sacerdotes budistas. Assim, casualmente, o senhor feudal Date ficou sabendo disso e quis convidá-lo, já que era tão conhecido. Sobretudo porque era uma pessoa que também nascera na cidade de Sendai. Pelo fato de alguém tão ilustre ter saído de seu feudo, o que constituía uma honra maior, quis convidá-lo a todo custo. E se encontraram. O senhor feudal ouviu várias histórias com a maior atenção, e na hora de ir embora, o bonzo disse que havia trazido um presente que fazia questão de lhe oferecer. Desembrulhou, respeitosamente, um pacote muito bonito e colocou-o diante dele. Ao ver que era um par de chinelos, o senhor feudal perguntou-lhe por que estava dando-lhe aquilo. O religioso respondeu: "Existe um motivo. Na minha mocidade, eu lhe calçava os chinelos, e certo dia aconteceu-me tal fato." E contou-lhe tudo. Assim, por causa desses chinelos, consegui alcançar a posição que tenho agora, de modo que para mim é um tesouro importantíssimo. E tudo isso devo ao senhor. Por isso, trouxe-lhe estes chinelos de presente, como lembrança do ocorrido. E o senhor feudal ficou envergonhado, mas nem por isso sentiu-se ofendido. Assim, além de obter ampla confiança da sociedade, o bonzo conseguiu se vingar-se. O templo Zuigan foi construído graças à doação do senhor feudal. Existe uma história assim. Esse é só um exemplo, mas sempre que alguém nos maltrata, não devemos nos vingar imediatamente, e sim esperar algum tempo. Se o ofendido estiver errado, não dá certo, mas se estiver correto, o resultado será sempre bom. Ontem mesmo, tive um encontro com altas personalidades, e enquanto conversávamos, surgiu o assunto da guerra. E quando falaram sobre a derrota do Japão, eu disse: seja como for, quando o ser humano tenta ganhar, ou quando ganha, acaba perdendo. Por isso, para se ganhar uma guerra, devemos nos limitar a fugir. Uma pessoa que consegue fugir certamente ganha. Entretanto, os soldados japoneses não fogem. Como avançam até o fim, não conseguem vencer. Quando MacArthur lutou nas Filipinas, correu perigo de vida e fugiu. Naquela ocasião, eu o elogiei,
dizendo a todos: MacArthur é notável. Seja como for, ele conseguiu fugir, e por isso logo se tornará uma pessoa esplêndida. É um grande militar. Alguns de vocês que estão presentes chegaram a ouvir, e efetivamente ele foi um grande homem. Assim, o ser humano não pode ganhar. Se perder e conseguir fugir, certamente acaba ganhando. As pequenas coisas também são dessa forma. Até nos assuntos domésticos, devemos nos deixar vencer. Fazendo desse modo, a pessoa acaba sempre vencendo. Quem vence no final acaba pedindo desculpas. Por isso, o que se diz, desde a antiguidade, perder para vencer, é uma verdade. Miyoshi Shu, número 18, 17 de janeiro de 1953. Ensinamento: não seja presunçoso e não faça interpretações erradas. Meishu Sama. Há nos ensinamentos da religião Oomoto. Obtenha as graças por si mesmo. Assim, tem se advertido muito sobre a presunção e a interpretação errada. Está escrito em várias partes. Não seja presunçoso e não faça interpretações erradas. Isso acontece com frequência. Na época em que a pessoa acabou de se tornar membro e pratica a terapia de purificação, meio temerosa, ocorrem muitas curas. Entretanto, quando ministra com o pensamento, eu já fiquei bastante importante, não acontecem muitas curas, por se tratar de uma postura baseada na presunção. Logo, quando se age com receio, corresponde-se à vontade de Deus. No entanto, quando passamos a pensar, comigo não tem mais erro, não dá certo. Devemos prestar atenção neste ponto. Isso se relaciona a tudo. Quando dizemos, já estou bom, surgem empecilhos. Assim, enquanto praticamos meio incertos, as coisas vão bem. Creio que todos já devem ter experimentado isso. Miyoshi Shu, número 22, 26 de maio de 1953. Tema: seja Daisho. Ensinamento: não se deve determinar as pessoas como sendo Satanás. Meishu Sama. Em primeiro lugar, quero falar sobre uma coisa. É algo óbvio. Mas o mais problemático é que, apesar de eu estar afirmando reiteradamente que não se deve ter uma fé sojo, não sei porquê. Existem muitas pessoas que têm esse tipo de fé. O pior delas é a que diz: aquela pessoa é o diabo. Naquela casa mora o diabo. Isso é a pior coisa que existe. Por isso, tenho dito: diabo é a pessoa que chama o outro de diabo. Se é ou não, é algo que jamais pode ser entendido pelo homem. Ninguém, além de Deus, é capaz de sabê-lo. Pensar que sabe é infringir a posição de Deus. Basta que não nos tornemos diabo. Se alguém é ou deixa de ser, não é da nossa conta. Kosuji Roku, número 23, 1º de agosto de 1953. Ensinamento: não atacar as pessoas indevidamente. Meishu Sama. Tempos atrás, tive uma discussão. A pessoa dizia: quem estiver errado, por pouco que seja, não vou deixar que se torne membro, e assim irei conservar a pureza da instituição. Então respondi: por existirem pessoas impuras, é que a religião é necessária. A instituição existe para receber pessoas impuras e torná-las puras, não é? Aí ela retrucou, com certo ar de desconfiança: realmente, é como o senhor diz, mas na minha instituição
precisa fazer assim. Por isso, estou procedendo dessa forma. É exatamente como a Unesco. Certo dia, o Sr. Tamura trouxe um francês e na ocasião surgiu uma conversa sobre a Unesco. E, como alguém me disse que era melhor associar-me àquela organização, caçoei. Disse-lhe que se a União Soviética ingressasse na Unesco, eu também entraria. De nada adianta todos os países que estão fora da cortina de ferro se tornarem pacíficos. É como se deixasse de um lado uma coisa vital. É inútil criar várias entidades de pessoas bonitas e corretas. Tornar-se ainda mais prejudicial. Certa vez, escrevi, se não me engano, no jornal Eco, que se todos os países que estão fora da cortina de ferro se tornarem pacíficos, a União Soviética iria invadi-los sem a menor cerimônia. Portanto, se há uma casa em que Satanás habita, é melhor frequentá-la o quanto puder. Não é preciso brigar. Basta ir, pois assim a luz entrará nessa casa e Satanás se debilitará. Além disso, embora se diga que fulano é ruim, é mau, ele tem alguma qualidade. Só que não se consegue descobrir a existência dessa qualidade. Quem fala que o outro é o diabo tem uma mente bitolada e por isso não possui capacidade para criticar. Quando não ficamos presos a essas coisas, o nosso raciocínio funciona. Portanto, consegue-se descobrir que nas pessoas ruins também existem qualidades. Mesmo julgando que fulano não presta, que é mau, muitas vezes, com o passar do tempo, somos salvos graças a essa pessoa. Isso é algo realmente delicado. Portanto, só pelas aparências é muito difícil saber, principalmente por ser a obra divina algo profundo. Gosui Jiroku, número 23, 1º de agosto de 1953. Ensinamento: a influência que o pensamento e o espírito das palavras exercem no mundo material. Meishu-sama. Creio que os leitores devam ter se conscientizado também sobre a influência do mundo espiritual, além do mundo material, que podemos perceber através de nossos 5 sentidos. A esse respeito, escreverei, primeiramente, sobre a causa da mudança do clima. Do frio do inverno ao calor do verão, o ano está dividido em 4 estações, e, embora a mudança de clima deva transcorrer ordenadamente de acordo com cada época, às vezes ocorrem alterações. Por que isso ocorre? É porque o pensamento do homem se reflete no mundo espiritual. Por exemplo, se o pensamento da grande maioria dos homens for correto e calmo, o clima também o será. Mas, quando é grande o número de pessoas que se desviam do ritmo normal, ou seja, que carecem do calor do amor, o pensamento frio do homem faz com que venha um frio mais intenso do que o normal. Por outro lado, se houver exaltação diante de algum acontecimento e insuficiência na dosagem de ardor, o resultado será um calor além do normal em relação ao clima da época. Além disso, quando o ser humano tem pensamentos voltados para o mal, ou seja, quando as lamúrias, insatisfações, maldições, mentiras e etc. são muitas, elas refletem-se no mundo espiritual e pairam uma sensação negativa. A seguir, trata-se do espírito das palavras proferidas pelo ser humano, as quais também exercem uma influência muito grande. São numerosas palavras que pertencem ao mal, como, por exemplo, as maldições, as lamentações, as reclamações, as mentiras, etc., que maculam o mundo espiritual. Tempos atrás, um religioso amigo meu
que enxergava o espírito das palavras proferidas pelas pessoas, disse-me que, quando alguém emitia palavras pertencentes ao mal, ele via algo preto, como fuligem, sair em forma de fumaça pela sua boca. No caso do espírito de palavras pertencentes ao bem, via algo semelhante a uma luz fraca, de cor branca. E essa coisa, parecida com fuligem, emitida do espírito de palavras do mal, é que macula o mundo espiritual. E quando isso aumenta e ultrapassa determinado limite, surge a ação purificadora natural para a limpeza e eliminação. É o mesmo princípio da limpeza feita pelo homem, quando se acumulam sujeiras no interior e exterior de uma casa. Chuvas fortes, tufões, trovoadas e enchentes, grandes incêndios, terremotos, etc. também o são. Eles varrem, lavam e incineram. Shinko Zatsuo, 25/1/1949. Ensinamento: é grande a influência de quem se encontra na posição de dar exemplo. Meishu-sama: a personalidade de um líder tem que ser nobre, porque, se no seu espírito houver impurezas, isso se refletirá nocivamente sobre grande número de pessoas, atuando sobre o pensamento delas. O primeiro-ministro de um país, por exemplo, deve ser um homem de grande personalidade. Além de muita sabedoria, deve ter muito makoto. Caso contrário, o pensamento do povo se deteriora, a moral relaxa e o número de criminosos torna-se cada vez maior. Principalmente os educadores, se soubessem que seu caráter se reflete sobre os alunos através dos elos espirituais, deveriam tornar-se pessoas dignas de exercerem essa profissão, procurando constantemente aperfeiçoar o seu espírito. Os religiosos, especialmente os fundadores, presidentes ou ministros de uma religião ou instituição, sendo venerados por grande número de fiéis como deuses vivos, devem ter muito cuidado, pois exercem uma influência notável. Se praticarem atos condenáveis, aproveitando-se de sua posição, isso se refletirá no conjunto dos fiéis, e essa religião acabará por desmoronar, pois aqueles atos serão do conhecimento de todos. Alicerce do Paraíso, 25 de janeiro de 1949.